Vamos abrir então lá em Efésios agora, né? Só me lembrei por causa que o Israel falou sobre Jonas, né? Efésios, no capítulo 2. E nós vamos meditar alguns minutos, não vamos nos estender muito, mas aqui nós temos uma revelação para cada um de nós e extremamente importante. Diz a palavra de Deus em Efésios, no capítulo 2, a partir do primeiro versículo. Diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o Espírito que agora está atuando nos filhos da desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da carne, seguindo os seus conselhos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida em Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Vamos orar. Senhor, pedimos agora que o Teu Espírito esteja falando conosco, ó Deus, tocando no nosso coração, que o Senhor esteja nos ungindo para falar e ungindo a Tua igreja para ouvir a Tua palavra, Deus. Pedimos então que o Teu Espírito tome conta, Senhor, deste lugar e que possamos compreender e ouvir tão somente a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. A palavra nos diz que nós estávamos o quê? Mortos. Mortos em delitos e pecados. É a condição de todo aquele que ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus. A condição daquele que ainda não recebeu Jesus no seu coração. A condição daquele que ainda não compreendeu o Evangelho. A condição daquele que ainda não abriu o coração à graça de Deus. A condição desta pessoa, e todos nós já passamos por essa situação, é a condição de estar morto em delitos e pecados. Nós, antes de Cristo, estávamos espiritualmente mortos. E o que um morto faz? Nada. O morto é incapaz de ouvir espiritualmente, não ouve a Deus. O morto é incapaz de sentir. O morto é incapaz de mover-se na direção do propósito e da vontade de Deus. O morto está separado totalmente da vida, e a condição do morto é ir para um processo de decomposição total. Isso é espiritualmente. Todos nós, antes de Cristo, estamos mortos em delitos e pecados. Essa é uma condição que nem sempre as pessoas compreendem, né? Porque um morto, ele está numa tal condição que a única coisa que o morto consegue fazer é o quê? Oi? É apodrecer, né? Se decompor, estar em estado de decomposição continuada, né? Cheirar mal. Paulo está sendo muito duro aqui com a sociedade. Está dizendo, olha, você não teve um encontro com Cristo ainda, você está em estado de decomposição nesse mundo. Por mais perfumado que você esteja, por mais que você seja um religioso, você está numa condição e num estado de decomposição total. Isso é progressivo. Jesus, ele teve a oportunidade
de encontrar-se em algumas situações diante de funerais. Nós vamos abrir a nossa Bíblia lá em Marcos 5,35. Marcos, capítulo 5, versículo 35, onde nós encontramos uma moça, uma menina, que estava num estado leve ainda, né? Ela não parecia que estava morta, né? 5,35 diz assim, todos encontraram? Marcos 5,35 diz assim, enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas à casa de Jairo, dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse aos dirigentes da sinagoga, não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse, por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e disse, Talita cumi, que significa, menina, eu te ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso deixou-os atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Aqui nós encontramos uma menina que estava morta, só que o seu estado de decomposição ainda não tinha começado. Aquela menina, ela poderia ser vista ali como uma criança que acabara de falecer, porém, estava morta. Estava morta e iria iniciar um processo de decomposição. Ela seria comida desde os olhos, a língua, os intestinos, o coração, os pulmões, o corpo seria finalmente consumido pelos vermes. Ela apodreceria mais adiante. Só que ela estava naquela condição que ainda quem olhasse poderia dizer, nossa, está dormindo. É uma criança linda, está dormindo. Ainda tinha o perfume. Ainda estava num ambiente que, embora havia tristeza, havia uma condição de expectativa. Até que essa expectativa pela cura da menina se transforma em choro e morte, mas ela acabara de morrer. Existem muitas pessoas nesse estado, que se você olhar, parece que está dormindo. Se você olhar direito, você nem percebe que falta a respiração. Se você olhar, você vai pensar, mas que bela essa pessoa, né? Ela ainda não começou naquele processo onde o mau cheiro começa a exalar e os bichos começam a comer, mas ela está morta. E a Bíblia diz que Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Existem doutrinas e teologias que são como se fosse um formol, né? Eu, quando estudava anatomia humana, e o Israel brevemente irá estudar, né? Ou já estudou anatomia? Já está nessa parte? O Israel, ele trabalhou com plástico, né? Online, é pior ainda. Mas eu fazia o trabalho de anatomia com corpos. E esses corpos, tinha um até que a gente chamava de doutor, ele era um advogado que doou o seu corpo aqui em Curitiba, né?
para estudo, e nós tínhamos ele praticamente inteiro e protegido por produtos químicos. E ali nós fazíamos o nosso estudo, e ele, aquele corpo parecia um corpo, né, em perfeito estado. Estava morto, né? E assim na sociedade também nós encontramos pessoas que estão até cheirosas, pessoas que estão até caminhando por aí, pessoas cuja boca está cheia da palavra Deus, 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 Bíblia, palavra, mas que ainda não tiveram um encontro pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo. E a palavra diz que essa pessoa está morta. E que a condição final dessa pessoa é a decomposição. E essa decomposição vai aumentar até o ponto dela tornar-se um corpo comido por bichos. E isso acontece também do ponto de vista espiritual. Se existe uma coisa pela qual a pessoa precisa passar, é por aquilo que nós chamamos de novo nascimento. Porque sem o novo nascimento, você é apenas um ser morto espiritualmente e sujeito à decomposição em todos os aspectos. E ao final ainda, a Bíblia diz que aqueles que não tiveram um encontro com Jesus estão destinados à condenação eterna. A Bíblia diz que é no lugar onde o fogo não apaga, o verme não morre. É um lugar de eternidade sem Deus e sem salvação. É lugar de trevas exteriores. O que significa essas trevas? São aquelas trevas que a impressão dá é que podem ser cortadas em fatias de tão densas e escuras. Mas existe uma outra condição também. Vamos abrir a nossa Bíblia, no caso, em Lucas, no capítulo 7. Lucas, capítulo 7, trata de um outro grupo, que nós podemos vê-lo demonstrado aqui. Lucas, capítulo 7, versículos 11, vamos abrir lá. Diz assim, logo depois, todos encontraram Lucas 7, 11. Diz assim, logo depois Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão. E os que o carregavam pararam. Jesus disse, jovem, eu te digo, levanta-se. E o jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Aqui nós encontramos um jovem. Esse jovem não estava no quarto. Esse jovem não era aquele que parecia que estava vivo, como aquela menina que acabara de morrer. Mas esse jovem era um jovem que já estava na rua, que todos podiam ver, que já estava em estado de decomposição inicial, que já estava com roupas colocadas para o enterro, que já estava sendo chorado no féretro em praça pública. Existem pessoas que estão mortas e que todos podem ver. Existem aqueles que estão mortos, mas estão no quarto, estão bonitos, estão com roupas bonitas, estão cheirosos. Existem aqueles que estão mortos, mas estão na rua, estão desfilando e todos estão vendo e sentindo o mau cheiro da sua condição de decomposição. E o que iguala esses dois casos é que tanto para um quanto para outro precisou da presença de Jesus para dar vida, para ressuscitar, para modificar aqueles caminhos, para restaurar, porque Jesus é a ressurreição e a vida.
Sabe, o caso da menina, que Jesus falou, menina, levanta-se, talita cumi. O caso da menina é o morto bonitinho, né? É o morto que vai na igreja, é o morto que canta no coral, né? É o morto que prega, tem isso? É o morto que dá testemunho nas ruas, mas é tão cheio de arrogância, de orgulho, de vaidade, e a sua mensagem é tão distorcida, que na verdade ele está apenas contaminando pessoas, para que junto com ele estejam caminhando naquele féretro eterno que leva para a condenação eterna, porque ele ainda não teve um encontro com Jesus, um encontro que dá vida. Existem aqueles que estão mortos dentro das igrejas, dentro dos lares cristãos, aqueles que estão mortos dentro de uma indumentária de crente, mas que lá dentro, Jesus mesmo diz que são sepulcros caiados, são aqueles sepulcros que estão branquinhos por fora, por dentro, os pecados ainda não foram tratados. Mas existem aqueles casos, como o caso desse menino que, exposto naquele féretro, acompanhado por aquela multidão, todos sabem da sua condição, todos choram a sua condição, mas que Jesus também pode tocar ali, Jesus também pode chegar e dizer ao jovem, se levante, Jesus também pode chegar ali e restaurar aquela família, restaurar aquele coração. Basta ter um encontro com Jesus. Mas existe também um terceiro estado. Nós vamos abrir lá em João, capítulo 11. João, capítulo 11, versículo 11. Desculpem, João 11, 17, que é o caso de Lázaro, né? Diz assim, todos encontraram João 11, 17? Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. É aquele caso do indivíduo que já está morto há tanto tempo, que já está numa condição de apodrecimento. Se nós lemos ali ainda o versículo 38, olha o que diz ali o versículo 38. Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada na entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto, Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus, não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? O versículo 43 diz assim, depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, vem para fora. O morto saiu com as mãos e pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhes Jesus, tirem as faixas dele e deixem-no ir. Lázaro já era aquele caso de estado avançado de decomposição, aquele estado que ele já estava amarrado por faixas, aquele estado que ele já estava no sepulcro há 4 dias, que já ninguém poderia chegar perto porque o cheiro era terrível, cheiro de morte. E a pergunta que eu faço, qual dos 3 casos? Qual dos 3 casos a pessoa estava mais morta? A menina, cheirosinha ainda, acabou de morrer, bem vestida. O moço que estava exposto num féretro em praça pública nas ruas, indo para o sepultamento.
Ou Lázaro, que haviam 4 dias e já cheirava mal, a ponto da irmã dele falar: mestre, já cheira mal, não tire a pedra, vai ser horrível. Já estava comido de bichos. Qual estava mais morto? Todos estavam mortos. Tem um morto cheirosinho que é o morto de igreja. É o mortinho que carrega a Bíblia todo domingo. É o mortinho que tenta passar uma imagem de beleza. Mas se você olhar bem, existe um morto que já é aquele jovem, muitas vezes envolvido com drogas, envolvido com prostituição, que já está se atolando no pecado, mas que também pode ser ressuscitado se tiver um encontro com Jesus. E existe aquele caso que a gente diz: esse não tem jeito, que já cheira mal, que já está em estado de decomposição, que já está com uma pedra colocada para que haja uma separação absoluta entre ele e a sociedade. Mas também, se tiver um encontro com Jesus, pode ser salvo, liberto e transformado. Vamos voltar lá para Efésios, no capítulo 2. Efésios, capítulo 2, versículo 1, diz assim: vocês, falando para a igreja, vocês estavam mortos nas suas transgressões e pecados. Eu quero dizer, irmãos, que se você não teve um encontro com Jesus genuíno, você está morto, espiritualmente. E o seu processo de decomposição já está em andamento, separado de Deus. Mesmo que você seja um religioso, se você não teve aquele encontro inicial com Cristo, aonde o seu coração quebrantado se desmancha em arrependimento diante de Deus, se você não teve ainda aquela convicção de pecado que é o Espírito Santo que lhe concede, porque é o Espírito que convence, não é o homem que convence, não é a igreja que convence, não é os pitos que você pode dar em alguém que convence, mas é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Se você ainda não teve esse encontro que fez você se derramar diante do Senhor, por mais bonitinho que você seja, você está morto. E está caminhando para a condenação eterna. Você pode ser aquele também que está aí, ó. Aqueles que as pessoas falam: esse jovem aí não tem mais jeito. Já cheira mal. Andou por um caminho errado. E todos veem. Ele não está escondidinho dentro da igreja. Ele não está escondidinho dentro da casa. Ele está lá. Todos veem. Nós os encontramos toda hora. Mas Jesus, quando encontrou aquele jovem já morto, Jesus parou aquele féretro, consolou aquela mãe, ressuscitou aquele menino. E se você é de Jesus, Jesus só quer que você faça isso, que você pare aí os féretros
você encontra toda hora. Estou falando de forma ilustrada, né, que são aqueles jovens que estão por aí. Pare, converse com eles, fale de Jesus, fale como Jesus pode transformar a vida deles. Evangelize. Lembrando que não é você que vai ressuscitar aquele jovem, é Jesus. É a palavra de Deus. Você tem que testemunhar o que já se passou na sua vida. Existem os casos mais graves. Você também tem que fazer como Jesus fez. E dizer, Lázaro, vem para fora. Que coisa maravilhosa essa missão que Deus deu à igreja. Só que eu sinto que a igreja tem se deixado enganar, sabe? Porque a gente só acha que é pecador e está perdido aquele que está já cheirando mal, assim, dos seus pecados, né? Mas tem muita gente bonitinha, muitas vezes colada à nossa convivência, que precisa urgente da ressurreição que só Jesus pode dar. Quando continua o texto, nós só vamos ler mais 2 versículos, diz assim, nós estávamos mortos, né, em delitos e pecados, daí diz assim, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo. Irmãos, a presente ordem deste mundo, aí na versão dos irmãos está o curso, né? Seguiam o curso deste mundo. Sabe o que é o curso? É o curso do rio. É quando você está no curso do rio, você não precisa se esforçar para ir segundo o curso desse rio. Só que a igreja do Senhor não está no curso desse rio. A igreja do Senhor está indo contra essa correnteza. E é muito terrível quando a gente vê a igreja indo no curso. Isso é a vida que nós vivíamos, não a vida de agora. Nós não somos deste mundo. Nós só estamos neste mundo. E nós não andamos segundo o curso deste mundo. Para mim é muito terrível os jovens, graças a Deus aqui não, né? Mas quando os jovens andam no curso do mundo, nas suas músicas, dentro da igreja, e daí como eles não podem usar a mesma terminologia do mundo, eles pegam e usam a mesma música, usando uma terminologia aparentemente cristã, que não diz absolutamente nada. Estão só no curso, sendo levados nos costumes dessa era. E diz, olha, vocês quando estavam mortos, vocês também andavam segundo o curso deste mundo. Vocês também eram levados por este rio. Andavam segundo o curso deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito, que agora está atuando nos filhos da desobediência. Existem demônios, existe o diabo que atua nos filhos da desobediência. Ou você é filho de Deus, ou você é filho da desobediência. Ou você está andando com Deus, ou você está debaixo da maldição da desobediência. E se você é filho da desobediência, você está debaixo da influência dos demônios, debaixo da influência de Satanás. E isso é antes, porque no momento que você aceitou Jesus, você ganhou nova vida. O curso da sua vida mudou de sentido. E você anda debaixo do Espírito Santo. E não debaixo do espírito deste mundo, e do espírito das trevas, e do espírito do pecado. Por isso que diz assim no versículo 3, anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, manifestando as vontades da carne, seguindo os desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Quem que era merecedor da ira? Era aquele morto bonitinho? Era um morto jovem que já estava aí, todo mundo vendo seus pecados? E também aquele que estava cheirando mal. Todos igualmente
merecedores da ira. Mas, no versículo 4, nós temos o divisor de águas. Diz assim: Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida em Cristo, quando ainda éramos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo. Aqui Paulo faz uma divisão, né? Ele diz assim: olha, antes nós éramos assim, mas Deus, rico que Ele é em misericórdia, nos deu vida e nos ressuscitou dentre os mortos. A igreja é o povo que saiu lá da morte. A igreja é o povo que saiu da condenação. A igreja é o povo que saiu lá do inferno para ser luz neste mundo. Somos nós, povo de Deus, ressuscitados juntamente com Cristo. Por isso que é importante o batismo, né? Quando você pede para ser batizado, você está dizendo: olha, morri para este mundo, ressuscito para uma nova vida em Cristo Jesus. Eu queria fazer 4 perguntas para nós encerrarmos. Em qual condição você está? Talvez você seja só o morto bonitinho, né? Aquela menina que Jesus falou, Talita cumi, ela ainda estava no quarto, acompanhada dos seus familiares, tinha acabado de morrer, ainda não estava em processo de decomposição, apenas um processo inicial, mas estava morta. Talvez você seja aquele jovem, ou igual aquele jovem, que já está na berlinda, todos já sabem. Talvez você seja aquele que está tão atolado no pecado, fazendo tantas coisas erradas, que já exala o cheiro do pecado. Mas você pode ser aquele que já ressuscitou com Cristo, que já tem em si o Espírito Santo morando, que já demonstra o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, temperança, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Você já é luz. Qual a sua condição? Feche seus olhos. Convido você agora a fazer uma reflexão, porque a salvação não é uma religião. Salvação é um encontro com Jesus, onde Ele te ressuscita e te modifica totalmente, absolutamente. Não depende de mandamentos, não depende de nada. Depende do reconhecimento dos seus pecados diante de Deus e a ressurreição para uma nova vida. Uma vida transformada, onde o Espírito Santo entra e transforma, modifica, batiza. Qual a sua condição? Talvez você seja aquele que acha: eu não fiz tantas coisas erradas. Você só está morto, mas precisa de Jesus. Vamos orar. Se você ainda não teve um encontro com Jesus, faça isso no seu coração agora. Entregue a sua vida e o seu coração a Jesus e diga: ressuscita-me, Senhor. Pai Celeste, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque podemos compreender que a vida contigo não é religião, que a vida contigo não é um conjunto de preceitos humanos, que a vida com o Senhor não é aparência, mas que a vida com o Senhor é a nova vida. É viver ressurreto, é ser retirado das trevas para a luz. Peço a Deus por essa vida, por essa alma, por esse coração, que agora está entregando-se a Ti. Ressuscita, arranca-o, Senhor, das trevas para a Sua maravilhosa luz. Te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus.
Amém.